Quem é o Israel de Deus? É a nação de Israel ou é a igreja? Como muitas pessoas dizem, muitos pastores e até mesmo muitos teólogos dizem que a igreja é o novo Israel de Deus. É o tema deste vídeo. Se você gosta desses conteúdos, já vai deixando o seu like, compartilha este vídeo e se não é inscrito, se inscreve no canal. Se é a primeira vez por aqui, sou o pastor Reginaldo Pessoa e te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Então vamos para o vídeo? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance cada vida a partir desse instante com as ricas bênçãos dos céus. Estaremos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 15 e o verso de número 16. O verso de número 15 diz assim, do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nesse versículo 16 encontramos a expressão "e" sobre o Israel de Deus. Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? É a igreja. A igreja é o Israel de Deus. Ou a nação de Israel deixou de ser o Israel de Deus? Para sabermos a resposta exata a este questionamento, precisamos voltar um pouco na história da Bíblia, lá no Antigo Testamento, e vamos verificar quem é a semente de Abraão. Abraão foi aquele que Deus o chamou e o escolheu para ser o pai de todos os hebreus. O hebreu significa aquele que atravessa. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 11, o verso de número 31 e o verso também de número 32. Quando a Bíblia vai nos revelar que o pai de Abraão, Terá, como outros assim chamam, saiu da terra de Ur dos caldeus e foi até a terra de Harã. E ali em Harã, conforme o capítulo de número 12, o verso 1 até o 3, Deus chama Abraão e manda que Abraão deixe a sua terra, a sua parentela, e vá em busca de uma terra que ele mostraria. Em Gênesis 15, versículo 5, encontramos a promessa de Deus para Abraão, que o iria tornar pai de muitas nações. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas do céu. Se puderes contar, assim será a tua semente. Ali temos a origem da semente de Abraão, o pai de muitas nações. Conhecemos a história, precisamos correr. Deuteronômio, capítulo de número 28, o capítulo mais conhecido das bênçãos e maldições. Todas aquelas promessas proféticas feitas à nação de Israel, após ter saído do Egito, passado pelo Êxodo, encontramos ali essas promessas. Estas promessas nortearam a história de Israel, nortearam toda a história
religiosa, profética, toda a história política, toda a história também biológica da nação de Israel. E no Antigo Testamento encontramos várias outras profecias a respeito da nação de Israel. Precisamos tratar desta semente de Abraão da seguinte forma, do seguinte aspecto, das seguintes formas. Primeiro, do sentido étnico, ou seja, dos costumes, das tradições e da cultura da nação israelita. Precisamos entender esse contexto da etnia da nação israelita. Mas precisamos também entender o contexto biológico. Ou seja, o judeu é considerado, no sentido biológico, aquele que é nascido de mãe judia. Ele precisa ter a sua origem dentro do próprio povo judeu. Ele precisa ser semente de um judeu. No sentido político, a posição, a ordem, a condição administrativa e jurídica de um território. Avaliamos tudo isso no Antigo Testamento. Mas não podemos esquecer também de avaliar a nação de Israel no sentido espiritual. Porque Deus trata com o homem no sentido civil, no sentido político, no sentido biológico, no sentido religioso da sua cultura, mas também trata com o homem, principalmente Deus trata com o homem no sentido em geral, tanto judeu como gentio, no sentido espiritual. E a Bíblia, ela vai tratar da história da humanidade, mas apontando para um sentido espiritual. Mas também, porém, não podemos espiritualizar toda a história no contexto histórico da Bíblia. Precisamos entender isso para uma hermenêutica perfeita, para a interpretação exata da história ou da palavra ou do texto em questão. E esse texto em questão vem tratar do Israel de Deus. Então precisamos entender esses aspectos para realizarmos a interpretação do que significa ser o Israel de Deus. É a nação israelita, o Israel de Deus, ou é a igreja que é o Israel de Deus, que é tanto proclamado por aí. Abraão deu origem ao povo de Deus. O povo de Deus é aquele povo que tem relacionamento com Deus. É o povo de Deus. É o povo que trata com Deus e Deus trata com ele. O apóstolo Paulo, porém, vai dizer: nem todo que nasce judeus é judeu espiritual. O apóstolo Paulo agora está tratando do sentido espiritual da nação israelita, do sentido religioso, do sentido da seguimento do único Deus verdadeiro. As profecias do Antigo Testamento referentes a Jesus se cumpriram no primeiro advento. Nós temos que entender isto. Porém, há inúmeras profecias ainda referentes à nação de Israel que esperam o cumprimento futuro. E eu tenho certeza que Deus vai cumprir as profecias referentes a Israel, com Israel, para Israel. Porque essas profecias no Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, ainda precisam ter o seu cumprimento. E aquele que prometeu, aquele que enviou essas promessas para Israel, é aquele que jamais falha, ele vai cumprir, como tem cumprido todas as outras. Referente a Cristo, as profecias do Antigo Testamento referente a Cristo se cumpriram no primeiro advento. No sentido espiritual,
é o Israel que vive segundo as regras de uma religião. Aquele que professa uma religião, que tem uma religião, que defende uma religião. Mas ainda várias profecias referentes à nação de Israel no sentido étnico. Não é no sentido político, não é no sentido espiritual, mas no sentido da cultura, no sentido dos costumes, no sentido das tradições israelitas. Todo crente que lê a Bíblia precisa entender isso para não ser confundido, não ficar confundido com alguns hereges que aí aparecem querendo denegrir a imagem da igreja e outros querendo denegrir a imagem do povo israelita. Nós temos por obrigação de amar a nação israelita, de orar pela nação de Israel, de interceder a Deus pela nação de Israel, para que haja paz na nação de Israel, para que haja a prosperidade ali na nação de Israel, para que o amor dos gentios seja demonstrado através dessa intercessão. Jesus Cristo, ele derrubou a parede da separação, a inimizade foi caída. E nós, gentios, fomos enxertados na oliveira. Então, o tronco da oliveira nos dá sustentação. Não somos nós, gentios, que damos sustentação à oliveira, não. Mas é o tronco da oliveira que nos dá sustentação, diz assim o apóstolo Paulo. As profecias que ainda não se cumpriram são referentes à prosperidade de Israel, a glória de Israel, a era de ouro da nação israelita, e tantas ainda irão se cumprir, e no futuro bem próximo, não está muito distante. Porém, nós aqui, igreja, não podemos aplicar o judaísmo na igreja. Não, nós não podemos aplicar o judaísmo na igreja, não podemos trazer do judaísmo para a igreja. São diferenças enormes. E nem trazer, nem aplicar da igreja para o judaísmo. São incoerentes. Podem até ser paralelos, como dizem alguns, mas não se unem. É igual trilho de trem, não podem se unir, tem que estarem paralelos toda a vida, mas não podem se unir, porque judaísmo e cristianismo têm umas diferenças enormes, são rituais diferentes, tradições diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. Também não podemos sacrificar as promessas feitas à nação de Israel, manchando a reputação das promessas feitas à igreja. Também não podemos sacrificar as promessas feitas à igreja, manchando a reputação das promessas feitas à nação de Israel. Como não podemos sacrificar as promessas feitas à nação de Israel, aplicando a igreja, denegrindo, manchando a sua reputação para que ali as promessas feitas a Israel prevaleçam, não podemos fazer prevalecer também as promessas feitas à igreja, denegrindo a imagem das promessas feitas à nação de Israel. Nenhum, nem outro. A igreja, ela surge ainda no primeiro século, porém após a ressurreição de Jesus. A semente de Abraão é o Israel de Deus. Você ficou na mesma. A igreja é unida. Ela é composta de dois povos. Os dois povos se unem e se fundem em um só. A igreja é o povo de Deus. Porém, na Bíblia Sagrada, ela é chamada de sacerdócio real, povo santo. Porém,
a Bíblia não diz em lugar nenhum que a igreja é o Israel de Deus. No Novo Testamento temos a menção de Israel ou israelita 77 vezes, mas nenhuma é explícita como Israel de Deus. A igreja, ela também é mencionada, mas porém jamais como Israel de Deus. Essa teoria da transferência, da transição que a igreja assume e passa a ser o Israel de Deus, ela não encontra sustentação bíblica. Ela não encontra sustentação bíblica. Portanto, o apóstolo Paulo, no verso que lemos, no verso 16 da carta aos Gálatas, capítulo de número 6, diz assim, vou ler o 15 também, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra. Qual é a regra? Paz e misericórdia sejam sobre eles. Sobre eles. Veja bem no contexto que o apóstolo Paulo aqui, ele coloca sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nós não podemos espiritualizar esse texto aqui como a igreja. Porque este ele não foi ignorado. O apóstolo Paulo, até mesmo no original, observa ali. Então o apóstolo aqui faz duas diferenças, mas se referindo sobre o Israel de Deus de uma forma daqueles que obedecem e seguem a regra do cristianismo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O importante é ser nova criatura em Cristo Jesus. Jesus vem retirar a igreja, que é a noiva do Cordeiro, noiva. E a nação de Israel, na parousia, será salva. O remanescente de Israel, o Israel espiritual étnico para o milênio será salvo. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família de um modo extraordinário.